Oi, eu sou a Letícia. Por aí que a gente fala sobre livros, filmes, séries, tudo que tá ao redor disso. Mas a gente tem conversado bastante sobre o mundinho literário, principalmente do BookTok gringo. Bem-vindo de volta se você já é inscrito, bem-vindo se você é novo por aqui. Se você gosta de algum desses assuntos, já se inscreve aí, que eu tô me esforçando muito pra poder postar todo dia aqui pra vocês, pra manter vocês informados e pra gente conversar bastante. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tá rolando lá na gringa, uma autora que, pra algumas pessoas, não teve muito um bom tom colocar certo nome na protagonista do livro dela. Já adianto que esse vídeo aqui não é pra cancelar a autora ou coisa do tipo, tá? Eu vi que ela tentou se retratar, ela tentou dar uma mudada ali. Ela é uma autora independente, ela é nova. Eu achei muito legal o posicionamento dela em relação a tudo que aconteceu. O nome dessa autora é Jensen Kate e ela já tem um livro publicado chamado Depois da Tempestade. E aí ela foi liberar o segundo livro. E aqui tem uma postagem de uma pessoa que estava ajudando ela na divulgação, parece que é um tipo de fã. Falou que no livro tem namoro falso, passa numa cidade pequena, amigos com benefícios, o homem é obcecado por ela, acontece uma tempestade, tem bastante coisa picante e algumas outras tropes, vou deixar aí pra vocês verem. O que acontece é que o nome da protagonista que ela colocou é Katrina. E o nome do livro se chama Olho do Furacão. Você nunca ouviu falar do furacão Katrina? Ele é um furacão que aconteceu nos Estados Unidos. Matou cerca de 1.800 pessoas. Foi uma catástrofe muito grande. Tem gente que deve lidar com esses traumas que sobreviveram até hoje. Não foi uma coisa pequena, não. E aí a galera achou estranho. Tipo, por que o nome do seu livro é O Olho do Furacão? Você, de todos os nomes possíveis, você escolheu logo Katrina. Particularmente, achei um pouco estranho, mas eu não achei motivo, assim, pra cancelar a autora ou coisa do tipo. Só que, por exemplo, se a gente traz isso aqui, o contexto do Brasil, um livro em que se passa ali alguma catástrofe, tipo, igual o de Mariana, sabe? Que o rio transbordou, o nome do rio é, sei lá, Rio Transbordante, e o nome da protagonista é Mariana, e o contexto aqui, sei lá, é em Minas Gerais. Sei lá, um pouco estranho mesmo. Nome baseado, né, que tem tanta ligação com alguma catástrofe que envolveu tantas famílias e que foi tão pesado. Como eu não sou estadunidense, eu tinha ouvido falar desse furacão, mas não é algo assim que, nossa, está recente na minha memória. Minha opinião, e eu particularmente não acho que é muito sensato, principalmente para um autor independente que está tentando crescer nesse meio, você usar como um pano de fundo uma tragédia. Como eu citei, Brumadinho, a questão de Mariana. Imagina, tipo assim, fazer um livro, um romance entre um casal que se passa assim, sei lá, eles estão presos dentro de casa porque tá acontecendo uma catástrofe lá fora. Se fosse algo fictício, eu até entenderia. Agora, você usar uma coisa real que afetou muita gente, matou muita gente. Tem uma galera que ainda lida com alguns traumas desses acontecimentos. Eu acho um pouco, não só problemático, mas um pouco, assim, meio falta de senso. Pensa racionalmente. Poxa, eu sou um autor independente. Preciso publicar meu livro sozinha. Eu preciso divulgar o meu livro sozinha. E eu tô tentando essa área no mercado sozinha. Os mínimos detalhes que poderiam levar a essas pautas problemáticas que atingem pessoas reais e tragédias reais deveriam ser pensadas. Tem um filme chamado Lembranças, se eu não me engano, que é com o Robert Pattinson. Alerta de spoiler, se você nunca viu, eu acho um pouco difícil porque o filme é um pouco antigo, assim. É uma história de romance, tipo um bad boy, o pai dela é policial, o pai dela prende eles querem se vingar. Então ele e o amigo dele combinam de fazer a menina, né, o filho do policial, se apaixonar pelo cara que o Robert Pattinson faz, magoar ela e se vingar do cara. Acontece que você vai vendo o filme, ele tá envolvido ali no romance, e o final do filme você simplesmente não espera, e eu particularmente detesto o pai do personagem que faz o Robert Pattinson, trabalhava na torre que foi atingida no atentado do dia 11 de setembro. E aí no final do filme, o personagem do Robert Pattinson vai visitar o pai dele na torre, e o filme acaba, né, com a gente vendo a notícia que teve o atentado e o personagem morreu lá. Qual é a diferença aqui? Isso foi um acontecimento no filme, talvez para querer trazer o assunto à tona, trazer esse debate de volta, mas a tragédia não é usada durante o filme, ela não é contexto. O filme não é sobre um casal que trabalha lá em uma das Torres Gêmeas, vai morrer de uma forma tipo o Romeu e Julieta nas Torres Gêmeas. Isso não é uma coisa usada como um fundo de fato. Eles conseguiram abordar isso, mas isso não é o tema principal dentro de um filme de romance. Um outro exemplo que a gente pode dar aí nessa questão de trazer coisas reais para livros e obras, etc., são livros e filmes que se tratam sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi algo real. A questão é que isso foi um período histórico que, infelizmente, a humanidade viveu, mas 99, se não 100% de todas as obras que eu já vi tratam as questões do contexto social ou dos traumas dos soldados que foram para a guerra, as questões das famílias, que os filhos foram para a guerra, ou então quando algum filme de romance
como que o amor vai ajudar a superar todos os traumas que foram vividos na guerra. Sempre tem alguma coisa a ser tratada sobre aquele assunto. Isso não é usado de uma forma assim romântica, uma forma negligente de uma situação que foi real e que matou muita gente e que foi algo tão pesado. Geralmente essas obras vão tratar sobre o amor, sobre a perda, sobre a resiliência. A guerra não é só uma estética. Já quando a gente traz isso para esse furacão Katrina, além de ser meio recente, porque isso aconteceu em 2005, dia 29 de agosto, se não me engano, essa semana faz 20 anos que aconteceu. Você usa isso para batizar o nome de uma protagonista. Um livro que o nome é No Olho do Furacão é meio estranho. Não sei se vocês sabem, esse furacão que aconteceu atingiu a maior parte uma cidade, né, em New Orleans, acho que é assim que fala, em que o povo que morava ali era majoritariamente negro, eram pessoas pretas. A população branca que morava por perto ali teve muito mais chance de sair, de escapar. Eles viviam em regiões mais privilegiadas. O resgate demorou a chegar, um pouco um descaso, sabe? Por conta da questão social também. Então não é só uma questão de catástrofe natural. Teve também um impacto social, de uma desigualdade social que existia ali, de pessoas que foram muito mais impactadas do que outras. Não envolve só mortes e traumas. E aí você coloca isso como um pano de fundo da sua obra, que você vai tratar um romance e você não vai falar nada desse evento, é meio estranho. Já a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é um assunto que já foi muito estudado, muita gente já tem muita noção de como abordar, muitas pessoas que estavam lá provavelmente já até se foram, porque isso já tem muitos anos. Diferente do furacão Katrina, que tem só 20, com certeza tem pessoas que sobreviveram a isso que estão vivendo hoje. Posso ter sido um pouco chata, mas olhando todas essas questões e sabendo que ainda existem pessoas que lidam com essas questões que aconteceram lá atrás, eu me coloco no lugar delas, entende? De, sei lá, vai que um dia esse livro viraliza, ou ela mesmo pega um livro pra ler por acaso e vai ver, tipo assim, nossa, mas o nome dela é Katrina e o livro tem esse nome. E, né, tem esse contexto climático que, igual no primeiro livro dela, né, que ela também fala de tempestade e tal. Mas, como eu disse, eu achei muito legal a postura da autora. Ela foi lá no Threads pra perguntar a galera o que eles achavam disso. Ela fez a publicação assim: hoje de manhã, uma leitora que teve acesso ao livro antes de ser lançado falou comigo sobre o uso do nome Katrina. Eu fui pega um pouco de surpresa, já que eu tenho tantos leitores que são sensíveis no livro. Esse leitor de sensibilidade é um profissional ou uma equipe, uma pessoa que o autor contrata para poder ler essa obra dele e dar esse feedback, né, ver se tem alguma coisa errada, algum problema. Vai identificar problemáticas em relação a tópicos sensíveis, ou seja, estereótipo, preconceito, imprecisões ou conteúdo ofensivo. Que todos eles que disseram que tá tudo limpo. Mesmo assim, eu quero levar essas observações a sério. Eu propus críticas sobre mudar o nome da protagonista, mesmo sem ter certeza se era algo que eu conseguiria fazer. Eu também propus adicionar avisos de gatilhos. E essa pessoa continuou postando sobre mim no Threads e depois me bloqueou antes que eu pudesse me defender. Continuou embaixo. Eu não tenho intenção nenhuma de marcar ela ou mencionar o nome dela, porque pra mim isso não é nada demais. Vou adaptando a tradução aqui pra vocês entenderem melhor, tá, gente? É sobre escrever um erro, em que assim que falaram comigo, eu dei atenção a isso e o post foi feito. O que eu queria era tempo para falar com o meu time. Podemos fazer em 2 semanas que faltam pro lançamento. Algumas pessoas estavam falando para ela mudar o nome da protagonista, só que faltavam 2 semanas para isso ser lançado. E eu imagino que não deve ser nada fácil. Imagina que, sei lá, todos os livros dela já impressos, prontos, e ela tem que refazer tudo de novo, mandar tudo de novo por causa do nome. Ela continuou: não estou me ausentando de qualquer responsabilidade ou culpa. Eu simplesmente estou dizendo que se você ver esse post, por favor, saiba que eu tô tentando resolver e ver o que pode ser feito. Não vou ler tudo porque é muita coisa. Se você entende inglês, você pode ler tudo aí, ou se você não entende, é só você dar um print e jogar lá no Google Tradutor ou no ChatGPT que ele vai traduzir pra você e você vai conseguir ler tudinho. Ela continua: eu sou uma autora nova. Tudo que eu posso fazer é aprender com os meus erros e melhorar. Então, contextualizando, uma pessoa leu o livro dela, achou estranho o nome, falou com ela, já bloqueou ela de cara e foi publicar e falar mal dela na internet. Posso estar enganada, deixa aí a opinião de vocês, se vocês acham que não tem nada demais, se você tem algum outro ponto que a gente consiga conversar aí nos comentários. Pra mim, sinceramente, em relação a essa autora, era muito mais simples ela escolher um outro nome pro livro, que era mais fácil do que ela ter que editar o livro inteiro, mudar o nome da protagonista. Sei lá, encontrar alguma outra coisa que tenha a ver com algo climático, que seja, né, que é o teor da história dela. Depois dela ser pressionada, ela acabou adiando esse lançamento, que ia acontecer agora dia 12 de setembro. E a equipe dela vai revisar esses negócios aí. Ela não disse o que ela vai fazer, mas ela teve que adiar. Umas coisas que eu acho que vale a pena a gente elogiar foi a postura dela. Muito diferente daquela Audrey Winter que eu sempre comento.
Pra mim, essa menina é o caos. Ela não sabe ouvir críticas, né? Essa moça aí, a Jensen, ouviu a crítica, ela aceitou. Ela pode não concordar com algumas coisas, mas ela foi super respeitosa, conversou com a equipe dela. Não forçou pra lançar o livro agora. Eu acho que isso foi muito sábio da parte dela. Porque se já tem uma galera falando mal agora, imagina se ela lança o livro, não tem mais o que fazer. Então eu acho que foi muito inteligente da parte dela repensar isso pra ver como é que vai ser e lançar o livro de uma forma que não tenha nenhum tipo de polêmica envolvida. Essa situação mostra pra gente como é que é importante a gente ter pessoas pra revisar nossos livros. E eu achei muito interessante que eu nunca vi, eu não sou tão inserida no conteúdo de escrita. Eu gosto mais, né, de livro e tal. Mas eu sei que tem pessoas que falam, né, dão dicas de escrita e tudo mais. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, leitores sensíveis, que leem para identificar justamente o que pode ser sensível ou não para os leitores, o que pode impactar nos leitores. Isso mostra pra gente como que é importante ter essa equipe, ter essa revisão desses assuntos sérios antes de publicar alguma coisa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.